Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Benfica 1. Dois golos de Geni Catamo, um a abrir e outro a fechar o jogo, valeram ao Sporting uma vitória sofrida, mas muito importante, sobre o Benfica no derby de Lisboa e o alargar da vantagem no topo da classificação da Liga de 1 para 4 pontos, com um jogo a menos. Os Leões ficam agora a 14 pontos do título e têm 7 jogos para os somar. Isto na eventualidade de o Benfica vir a ganhar todos os seus jogos. O desafio desta noite deixou a Liga mais perto de Alvalade, mas mostrou um Benfica outra vez capaz de contrariar o futebol da equipa de Ruben Amorim através de uma pressão que não foi tão eficaz como há 4 dias, mas que ainda assim levou os Leões a perder algum do seu habitual critério na saída e ainda da mobilidade de Di Maria e Neres, sempre difíceis de controlar nos avanços pelo campo. Tal como na partida da Taça de Portugal, na Luz, porém, o Sporting fez valer uma das suas armas principais, a capacidade para fazer golos, mesmo quando não queria o suficiente para eles. Este golo fácil, hoje personificado em Geni Catamo, voltou a ser a chave do sucesso leonino. Olhando para aquilo que as equipas produziram, o empate talvez fosse o resultado mais ajustado a esta partida. Ambas remataram 14 vezes, a superioridade benfiquista na posse de bola foi muito ligeira, 51-49, como foi no índice de golos esperados, 1.15 contra 1.04. A diferença é que, além do superior aproveitamento das suas situações de finalização, o Sporting mostrou ter mais do que 11 jogadores. E o Benfica perdeu fulgor quando os 11 que Roger Schmidt fez entrar de início deixaram de ter rotação para manter a intensidade e o treinador resistiu à mudança. Amorim não só tinha feito 5 alterações ao 11 de terça-feira, como operou 5 substituições entre os minutos 54 e 80. Schmidt foi a jogo com o mesmo 11 e só fez uma troca antes de sofrer o segundo golo a abrir o período de compensação da segunda parte. O jogo foi naturalmente marcado pelo golo madrugador com que o Sporting abriu o marcador. O Benfica saiu com bola, mas um passe mais apertado de António Silva para Bá levou a uma recuperação de Pedro Gonçalves em cima do lateral direito encarnado. O atacante leonino iludiu depois o lateral e a dobra de Florentino antes de cruzar uma bola que Trubin afastou para a entrada derrompante de Geni Catamo. Era o 1-0 com 47 segundos de jogo e a sensação de que o Sporting tinha roubado a arma da pressão que o Benfica tão bem exibira no jogo da Taça. Só que o Benfica, fazendo uso da tal mobilidade entre Di Maria e Neres, que ora trocavam de corredor, ora apareciam por dentro, e de um fulgor físico ainda assim inesperado de toda a sua equipa, que levava muitos dos seus jogadores a serem mais rápidos do que os adversários sobre a bola, reagiu bem a este golo e instalou-se mais no meio-campo leonino. Beneficiava para tal, é verdade, da estratégia de saída curta do Sporting, que chamava bem a pressão e até era capaz de rodar o lado da bola, mas perdia depois quando esta entrava nos médios. Ainda assim, o Benfica pouco mais conseguia do que acumular pontapés de canto. E ainda que a equipa seja muito perigosa neste aspecto do jogo, raramente os cantos de Di Maria foram capazes de assustar. E foram 13 na partida. Numa das poucas situações de bola corrida de que a equipa beneficiou, Rafa, solicitado por Di Maria, chutou uma bola interessante por cima da barra, aos 12 minutos. Mas a resposta do Sporting também foi empolgante. Aos 25 minutos, Gyökeres bateu António Silva e meteu a bola à frente da baliza, onde o carrinho de Otamendi impediu Trincão de faturar. Respondeu o Benfica com meias distâncias de Di Maria e Neres, sempre fora do alvo, mas o intervalo não chegaria sem o golo do empate. Marcou o Bá, tal como os últimos golos feitos pelo Benfica ao Sporting após um cruzamento com dificuldade leonina a fechar o segundo poste. Neste caso, foi ainda mais grave, porque tudo aconteceu num livre lateral, de Di Maria, já nas compensações da primeira parte, e Bá marcou atrás de Mateus Reis. O intervalo fez bem ao Sporting, que no início da segunda parte desperdiçou um par de lances para se colocar em vantagem. Aos 48 minutos, após um canto favorável ao Benfica, Geni Catamo viu um passe para Gyökeres ser interceptado por Orsnes, assim se perdendo um contra-ataque iniciado por Trincão e em que os Leões seguiam em 3-1. 4 minutos depois, Gyökeres meteu na barra da baliza de Trubin num remate que lhe foi oferecido por uma recuperação mais ou menos involuntária de Hjulmand com a cara. Amorim chamou então Bragança para o lugar de Morita a meio campo e os Leões passaram a exercer maior controle sobre o jogo. Mas, mesmo a espaços, o Benfica tinha armas para se tornar perigoso, sobretudo em situações de contra-transição. Foi em 2 desses momentos que os visitantes quase se colocaram em vantagem, sempre com a mesma marca, Di Maria. O primeiro desses lances, porém, marcou o desaparecimento dos encarnados no jogo. Foi aos 65 minutos. O argentino lançou Neres atrás da linha leonina, este passou Israel e, já quase sem ângulo, tentou o golo, que Coates impediu.
Entre esse momento e o gol do Sporting, aos 90+1, o Benfica só apareceu quando uma displicência do recém-entrado Quandredi deixou Di Maria em boa posição. O remate ia com selo de golo, mas Israel desviou-o para a barra e depois para canto. Claramente, porém, o Benfica estava a gritar por trocas que Schmidt não fez. Bragança perdeu duas boas situações quase seguidas, uma a passe de Paulinho aos 88 minutos, quando desviou de Neres para canto, e a segunda na sequência, após um toque de Paulinho ao primeiro posto, ter deixado com a missão aparentemente simples de empurrar para as redes. O médio, porém, escorregou na bola e o lance perdeu-se no corte de Bá. No novo canto, após alívio para a entrada da área, o pé direito de Jenny Catamo fez o que o de Bragança, e são dois esquerdinos, não fizera. O moçambicano controlou no peito e deu na bola com violência para o ângulo superior da baliza de Trubin. Era o 2-1 a desfazer o empate que, a dada altura, as duas equipas pareciam aceitar como um mal menor, mas que deixa o Sporting muito bem encaminhado para o título. E passemos então à fotografia tática desta partida. O Sporting fez 5 alterações relativamente ao 11 que empatou na Luz com o Benfica, precisamente na última terça-feira, 2-2, em partida da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Ruben Amorim sacrificou Diomande, Ricardo Gaio, Nuno Santos, Daniel Bragança e Paulinho, fazendo jogar em vez destes Santos Justo como central pela direita, Jenny Catamo como ala direito, Mateus Reis como ala esquerdo, Morita a meio campo e Pedro Gonçalves como atacante interior direito. Esquerdo. Assim sendo, o Sporting apresentou-se com Israel na baliza, depois linha de 3 atrás com Santos Justo, Coates e Inácio, tentando aqui Ruben Amorim assegurar uma maior rapidez no controle dos movimentos e nos ataques à profundidade, sobretudo de Rafa, que pouco se viu no jogo, e ao mesmo tempo ter capacidade para rodar o lado da bola, alguma agilidade no passe para conseguir sair a jogar desde trás. Tinha sido uma das dificuldades da equipa no jogo da Taça de Portugal. Depois, Jenny Catamo, que também tem outra capacidade no 1 para 1 para sair da pressão, era o ala direito, com Mateus Reis a jogar como compensação como ala esquerdo. Meio campo formado por Yulman e Morita e na frente Trincão a partir da meia direita, Pedro Gonçalves na meia esquerda e Gyökeres como ponta de lança. Quanto ao Benfica, Roger Schmidt fez jogar exatamente o mesmo 11 que já tinha alinhado na última terça-feira na Taça de Portugal, sem alterações. Isto é, Trubin voltou a ser o guarda-redes, quarteto defensivo com Bá como lateral direito, Orsnes a lateral esquerdo e dupla de centrais formada por António Silva e Otamendi. Depois, no meio-campo, o par de médios era formado por Florentino e João Neves. Mais à frente, Di Maria, Rafa e David Neres eram a segunda linha ofensiva atrás do ponta de lança que voltou a ser Tenkstedt. O que esta equipa do Benfica demonstrou foi uma maior mobilidade no trio de apoio ao ponta de lança. Tenkstedt esteve bem no jogo, na primeira parte, sobretudo, sempre alternando movimentos em apoio, sobretudo com as diagonais que o faziam ganhar algumas bolas nas costas dos alas da equipa do Sporting, faltando depois quem, no entanto, aparecesse na área para compensar, mas toda esta mobilidade fazia com que, sobretudo nas entrelinhas, Neres e Di Maria aparecessem muito por dentro. Di Maria, até muito em função da quantidade enorme de pontapés de canto que o Benfica teve na primeira parte, foram 6 e depois mais 7 na segunda, mas Di Maria, como ia muitas vezes ao lado esquerdo, ficava por lá, Neres ficava na direita, os dois alternavam o corredor e ao mesmo tempo apareciam também alternadamente por dentro, o que significava que era muito difícil ao Sporting controlar o local por onde eles iam aparecer. Quanto à equipa do Sporting, mais agilidade, tal como disse, na circulação de bola por trás. Se o Benfica concentrava a sua pressão num dos lados, e o Sporting teve sempre a preocupação de chamar a pressão do Benfica, muitas vezes se tinha a bola a meio do seu meio-campo, baixava até ao guarda-redes, precisamente para poder chamar a pressão do Benfica e aproveitar depois o espaço que isso obrigatoriamente iria gerar. O Sporting era capaz de alterar o lado da bola. Se o Benfica pressionava sobre a direita, o Sporting acabava por sair pela esquerda. Se o Benfica pressionava sobre a esquerda, o Sporting acabava por sair pela direita, mas depois perdia-se muitas vezes com maus passos na zona de meio-campo e não chegava à frente com a qualidade que este início de organização ofensiva poderia fazer pressupor. Ora, com o empate ao intervalo,
O primeiro a mexer foi Ruben Amorim, que ao minuto 54 trocou Morita por Daniel Bragança. E ganhou muito o Sporting com a troca. Daniel Bragança deu critério ao meio-campo do Sporting, mais posse, mais capacidade para conduzir, mais capacidade para meter a bola no espaço, para encontrar sempre a melhor solução em início da organização ofensiva, e isto permitiu que o Sporting crescesse no jogo. Tanto isto como a tal quebra física que me parece que a equipa do Benfica passou a evidenciar a partir ali do minuto 60, 65, 70. Ora, Roger Schmidt ainda fez uma troca ao minuto 71, substituiu Tenkstedt, claramente esgotado, por Artur Cabral, que, no entanto, não era jogador para este jogo, não tinha a mesma capacidade do dinamarquês para ir fazer as tais diagonais de que a equipa precisava para atacar o espaço atrás da última linha do Sporting. Cabral praticamente não se viu por causa disso mesmo, e logo a seguir foi o Sporting quem fez mais duas substituições. Pedro Gonçalves, que voltava de lesão e por isso mesmo sabia que tinha minutos contados nesta partida, saiu para dar lugar a Edwards, o que levou à passagem de Trincão para o lado esquerdo, porque Edwards foi colocar sobre o lado direito, e Gonçalo Inácio, após um par de erros na saída de bola, também saiu para dar entrada a Diomande, que foi colocar-se também como defesa central na esquerda, onde estava a jogar precisamente o Gonçalo Inácio. Mexeu ainda ao Sporting ao minuto 80, com a troca de Trincão por Paulinho, que ficou exatamente por lá, no lado esquerdo, e de Yulman por Quandredi. Yulman substituído claramente para evitar que pudesse haver um segundo cartão amarelo, ainda que Quandredi também não fosse jogador com andamento para uma partida como o que esta estava a pedir. Ora, só depois de sofrer o golo do 2-1, ao minuto 90 mais 1, é que o Benfica mexeu. E mexeu aos 90 mais 3, com a troca de David Neres, já esgotado, por Coxo, que foi jogar também para o lado esquerdo do ataque, se é que é possível definir posições naqueles últimos 3, 4 minutos de compensação em que o Benfica tentou carregar em cima da baliza de Israel para fazer o empate, e trocou ainda Rafa, desaparecido há muito do jogo, por Marcos Leonardo, sendo que Marcos Leonardo foi jogar também como ponta de lança perto de Artur Cabral. Era tarde já, contudo, para que o Benfica pudesse tirar, fosse o que fosse, desta partida. O Benfica não teve a mesma facilidade do jogo da Taça de Portugal para conseguir não só pressionar, como depois também impedir a saída de bola do Sporting com qualidade. Mas já não a tinha tido na segunda parte do Jogo da Luz, na última terça-feira. Ainda assim, podemos olhar para a equipa encarnada e encontrar aqui 4 elementos com exibições muito aceitáveis, sobretudo no plano ofensivo. Eu diria que Tenkstedt fez uma belíssima primeira parte, muito importante do ponto de vista tático, não só a pressionar, como também a fazer as tais diagonais de ataque à profundidade nas costas dos alas, da mesma forma que João Neves manteve sempre a mesma dinâmica e foi um jogador importante, uma espécie de dínamo no meio-campo que sofreu pela noite menos feliz de Florentino. Orsnes foi melhor a atacar do que a defender, muitas dificuldades para segurar Jenny Katam, perdeu a esmagadora maioria dos duelos contra o ala moçambicano, mas ainda assim muito importantes, e parece-me que foram os dois melhores da equipa do Benfica, David Neres e Di Maria. É verdade que são jogadores muito intermitentes, que aparecem sobretudo quando a equipa tem a bola, mas Di Maria conseguiu, num par de situações, em 3, 4, 5 situações, gerar quase todas as situações de perigo de que o Benfica beneficiou nesta partida. Foi por isso o melhor jogador, do meu ponto de vista, da equipa encarnada. Os heróis, no entanto, estavam do outro lado e foi o Sporting que ganhou por isso mesmo. Houve um bom jogo de Gyökeres, não muito vistoso, mas ainda assim bom, sempre competente na forma como segurava a bola e como se impunha no 1 para 1, tanto a António Silva como a Otamendi. Pedro Gonçalves voltou muito bem, primeira parte de grande nível, deu ao Sporting outra capacidade para segurar a bola nas entrelinhas, para rodar sob pressão, para criar situações de perigo perto da área adversária, da mesma forma que Israel fez um punhado de boas defesas, fez 2 boas defesas pelo menos e ficou na retina, aquela com que impediu Di Maria de eventualmente fazer o 2-1 ao minuto 81. Muito forte também Santos Justo, não só no controle da profundidade, como na velocidade com que chegava quase sempre mais rápido à bola do que os adversários. Fundamental Coates, pela liderança no setor defensivo e por um par de cortes que fez, 2 deles a impedir a bola de seguir para as redes, já perto da linha de golo, mas o herói do jogo tem que ser naturalmente Jenny Katam. Não é que tenha feito um jogo
absolutamente escalofriante, até perdeu ali alguns momentos em que uma melhor tomada de decisão podia ter permitido ao Sporting ganhar o jogo com outra folga, mas ainda assim impôs-se na generalidade dos duelos a Orsnes, na batalha por aquele corredor do campo, e, é preciso não esquecê-lo, marcou os 2 golos da vitória leonina neste derby. Pode ser, se o Sporting for mesmo campeão, associado ao título como o jogador decisivo no jogo que terá valido, nesse caso, o campeonato. Herói do jogo, por isso mesmo, Jani Catam. Não foi nada fácil e acabou por ter erros graves a arbitragem de Arturo Soares Dias, também com responsabilidade de Luís Godinho, que era o VAR de serviço. Vamos olhar para os lances um por um e por ordem cronológica. Logo no primeiro minuto, aos 47 segundos, golo do Sporting, validado a Jani Catam, apesar da posição de Gyökeres, porque Gyökeres, que estava à frente de Trubin, e se estivesse em posição irregular, o golo teria de ser anulado, porque, obviamente, está a impactar a ação do guarda-redes do Benfica, mas acontece que Gyökeres estava a 18 centímetros em posição legal, porque o pé esquerdo de Otamendi estava precisamente a dar-lhe essa condição. Ao minuto 32, fica por mostrar um cartão vermelho a Di Maria. Di Maria fez um remate, a bola desviou em Pedro Gonçalves, saiu pela linha de fundo, Di Maria ia a correr para bater o canto, de caminho choca com o mesmo Pedro Gonçalves e acaba por, de mão fechada, acertar na cara do jogador do Sporting. Não é uma agressão brutal, não é verdade, muita gente já pode dizer, ai, coitado, Pedro Gonçalves deve ter partido, fraturado algum osso da face. Não, mas também não é preciso. Bater na cara do adversário com a mão fechada é cartão vermelho, aqui e em qualquer lado. Falhou aqui Luís Godinho por não ter indicado a Arturo Soares Dias, se é que não indicou, enfim, teremos que ver depois os áudios, que havia aqui lugar à amostragem de um cartão vermelho a Di Maria. Até porque, é preciso lembrar, minutos antes, num lance muito menos grave, em que os dois jogadores pura e simplesmente encostaram o peito um ao outro, acabou por mostrar cartões amarelos a Otamendi e Hjulmand, também por causa de uma discussão sem bola no momento em que o jogo estava interrompido. Ao minuto 35, pediu o Benfica grande penalidade por eventual bola na mão de Gonçalo Inácio. A verdade é que a mão e o antebraço estão colocados em frente ao abdômen do jogador do Sporting, pelo que não há lugar a qualquer falta. Depois, ao minuto 45, pediu o Sporting aqui grande penalidade, por uma eventual falta de António Silva sobre Gyökeres. É verdade que o pé de António Silva acaba por acertar no peito do pé de Gyökeres, dentro da área. Parece-me, no entanto, que o jogador do Sporting podia perfeitamente ter continuado a jogada e acabou por optar por se deixar cair quando percebeu que Otamendi ia conseguir fazer o corte. É um lance muito no limite. Qualquer decisão que o árbitro tomasse podia ser perfeitamente aceitável. Ele decidiu não marcar e eu parece-me que decidiu bem, porque, lá está, podia perfeitamente Gyökeres ter continuado o lance, ou melhor, não o perdeu por causa do toque de António Silva no seu pé. Minuto 55. Fiquei com muitas dúvidas, mas não há nenhuma repetição que me dê certezas absolutas para um lance entre Otamendi e Gyökeres. O lance ocorre junto à linha lateral. Gyökeres consegue passar por Otamendi, que, tendo perdido a bola e vendo o adversário seguir isolado em direção à baliza, acaba por cair com algum espalhafato, levando o árbitro auxiliar imediato, que estava em cima do lance, é preciso dizê-lo, a assinalar uma falta que, vou dizer, nenhuma repetição me prova que tenha existido. Também é verdade que nenhuma repetição me prova que não tenha existido. No entanto, fiquei um pouco de pé atrás com esta decisão. Minuto 73. É perdoado um segundo cartão amarelo a Hjulmand, que já tinha visto o primeiro no tal desentendimento com Otamendi na primeira parte, e aqui derrubou Orsnes numa jogada a meio do meio-campo do Sporting. Seria lance para segundo amarelo, que o árbitro não mostrou e que, por isso mesmo, depois levou Ruben Amorim a substituir Hjulmand minutos mais tarde, para evitar que ele visse esse tal segundo amarelo, que deixaria a equipa leonina reduzida a 10 unidades. Minuto 90, parece-me que não há penalti de Bá sobre Bragança, no tal momento em que Bragança, encostado ao poste, acaba por escorregar na bola, depois levanta-se, tenta fazer uma segunda tentativa, mas Bá chega primeiro à bola, afasta a bola, não me apercebi se tocou ainda no médio do Sporting ou não, mas mesmo que isso tenha acontecido, foi na sequência natural do movimento, pelo que não haveria lugar a nenhuma grande penalidade. Por fim, ainda mais 2 lances,
já se vê que foi uma arbitragem complicada, a de Artur Soares Dias. Ao minuto 90 mais 6, não há, do meu ponto de vista, nem penalti, nem carga de Koba-Kondradi sobre Otamendi no seguimento de um livre de Di Maria, nem depois mão de Diomande no momento em que tenta fazer um carrinho para impedir que o remate de Marcos Leonardo chegue à baliza. O lance entre Koba-Kondradi e Otamendi é um lance de corpo a corpo perfeitamente normal. A bola do remate de Marcos Leonardo tabela, isso sim, na coxa de Diomande, mas mesmo que houvesse penalti, tanto num como no outro lance, o lance teria de ser anulado, porque Otamendi, que é quem toca primeiro na bola após o livre de Di Maria, está em clara posição de fora de jogo, que não foi assinalada. Por fim, agora sim é mesmo para acabar, ao minuto 90 mais 8, foi mostrado um segundo amarelo a Fredrik Orsnes, por falta sobre Kondradi, perfeitamente justificado, porque há de facto uma falta que há um pisão do norueguês no médio francês da equipa do Sporting. Portanto, arbitragem que não foi positiva, longe disso, de Artur Soares Dias, do meu ponto de vista, com 2 erros claros, a não expulsão de Di Maria ao minuto 32 e a não expulsão por duplo amarelo de Yulman ao minuto 73, e ainda depois disso, 2 dúvidas que eu não consigo francamente esclarecer, sobretudo aquela do minuto 55, em que é assinalada uma falta a Gyökeres antes de se isolar, mas também a do minuto 45, quando há de facto um toque de António Silva no pé de Gyökeres, mas me parece, a mim pelo menos, que este podia perfeitamente ter continuado, mas optou por se deixar cair. Ainda assim, arbitragem negativa de Artur Soares Dias e do VAR Luís Godinho. Futebol de Verdade.